Vamos lá, gente, aula bônus aqui. Vocês têm uma outra conta que eu tenho aqui, que é no banco BTG Pactual. Não sei se vocês já ouviram falar. Mas o BTG Pactual é o maior banco de investimentos do país. É um banco que só trabalha com investimentos. No último ano ele vem também trabalhando com corrente, cartão de crédito, coisas normais, mas até então ele trabalhava só com investimentos, tá? E é um pouco lento aqui. E ele tem vários fundos de investimentos legais aqui pra gente dar uma olhada. E tem várias outras opções aqui. Tem as opções de renda fixa, que a gente já falou um pouquinho na aula, CDBs, CRI, a gente não falou, depois a gente pode comentar. Tesouro direto, né, que a gente já conhece. O COI vocês não precisam saber o que é, mas é tipo um fundo que mistura um monte de coisas malucas. A renda variável, que aqui vai trabalhar com home broker e com tudo que a gente viu lá na CLIA. Todos os produtos estruturados aqui, você pode trabalhar com previdência privada, seguro de vida, fazer câmbio e etc. Mas vamos aqui o que a gente queria ver nessa aula, que são os fundos de investimento. Os fundos de investimento, de novo, né, eles são muito parecidos com os fundos imobiliários, né, onde você tem uma empresa por trás que vai gerir o patrimônio de acordo com a proposta daquele fundo, né? O propósito de um fundo imobiliário é gerir imóveis. O propósito de um fundo de investimento comum pode ser várias, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui fundos cambiais, né? São fundos que eles vão estar ligados a câmbio, né? Ou a coisas que não são bem moedas, mas que são parecidas, né? Por exemplo, a prata ou o ouro, né? Então aqui a gente tem um fundo de dólar, eu quero investir em dólar. Eu vou lá e coloco aqui. Aí você tem uma aplicação mínima que tem que colocar, aqui no caso é 20 mil, mas tem fundos com aplicações mínimas menores. Uma coisa que tem que tomar muito cuidado com o fundo de investimento, que eu já me lasquei, é esse negócio aqui do resgate, tudo bem? O que é D mais 31? Significa que D é o dia que eu pedi o resgate. 31 é o dia que vai cair, ou seja, se eu pedir o resgate hoje, o dinheiro só vai ficar disponível para mim em 31 dias, tudo bem? Eu esqueci de comentar isso na aula de ações, mas quando você vende uma ação, ela demora 2 dias úteis para ficar disponível na corretora para você conseguir fazer o saque da sua conta corrente. E no fundo de investimentos demora 31 dias, isso depende muito de cada fundo, mas nesse caso aqui é 31 dias, tudo bem? Eu acabei me lascando isso aqui na pandemia, né? Eu pedi resgate um pouco antes de realmente começar os lockdown, né? Que nem rolou lockdown mesmo no Brasil, mas antes de começar todo o caos ali da pandemia. E no início de março que começou, né? Não sei se vocês lembram que o mercado derreteu, teve 2 circuit breakers na bolsa. O que é circuit break? Quando a bolsa cai mais de 5% no mesmo dia, eles encerram as operações por 15 minutos pra galera dar uma acalmada, beber um café e depois volta. Teve 2 circuit breakers no mesmo dia. Então 5%, caiu 5%, parou, depois caiu mais 5%, e teve que parar de novo, depois que a bolsa estabilizando. Mas nessa brincadeira, tipo, eu pedi o resgate antes, então eu não ia perder tanto dinheiro, mas como só caiu 31 dias depois, eu acabei perdendo um pouquinho ali. Então tem que tomar um certo cuidado com isso. Mas por exemplo, tem esses outros fundos aqui que o resgate ele é mais curto, né? Por exemplo, esse fundo de prata aqui, a aplicação mínima é menor, né? É R$500. E ele é D mais 5, né? Então, se você pedir o resgate na segunda, vai cair na sexta, pelo menos, né? Ainda é maior que o mercado acionário normal, mas ainda tá valendo. Aqui tem alguns dados, né? Sobre o fundo, né? O quanto que tem de patrimônio líquido, né? O quanto que já investiram nisso, qual que é o valor da cota, né? Qual que é a taxa de administração? Olha que interessante, é 0,10%, essa taxa permite ao ano. Não tem taxa de performance. Aí tem o início, né, de quando o fundo começou a operar. Por que tem fundo de prata, né? Esses metais preciosos, eles têm uns comportamentos muito interessantes em alguns momentos, né? Alguns momentos dos ciclos econômicos, né? Por exemplo, quando está tendo uma crise muito grande, todo mundo corre pro ouro.
Então você tem uma valorização do ouro. Em 2020 a gente teve o ciclo do ouro e o ciclo da prata, né? A prata subiu absurdamente. Inclusive eu tinha a prata comprada na época e eu comprei a prata num momento que já tinha passado o boom da prata e ela estava caindo, mas mesmo caindo eu ainda tive lucro na operação por conta do câmbio, né? Porque o real se desvalorizou muito na época, né? Então o dólar ficou muito caro, então tipo a ação caiu, não a ação, né? O fundo de prata que eu tinha comprado caiu 2%, mas o dólar subiu 15%, então o saldo é positivo no fim das contas, né? Então tá aqui. Lembrando que isso aqui funciona como uma corretora normal, então você tem uma conta de investimento, vai mandar o saldo para lá, vai escolher seu fundo aqui e vai investir. Só pra gente dar uma olhada aqui nos fundos, ó. Aqui é fundo de ouro, cambial. Esses outros fundos eu não faço a menor ideia do que é, talvez se clicar aqui ele explica melhor o que é. Não sabe o que é o fundo? Copia e cola esse nome aqui no Google, vai dar uma explicada melhor do que é. Aqui são o fundo de debêntures incentivadas, a gente falou um pouquinho de debêntures incentivadas, são debêntures que o governo faz isenção de imposto de renda quando está relacionado a alguns setores, especialmente de infraestrutura, né, para estimular o investimento em infraestrutura. Vamos ver. Nossa, tem um monte de coisa, fundo de crédito privado, tem esse Vitrocoin Smart, provavelmente é fundo de Bitcoin. Esse Hashdex Ouro Bitcoin também, é um fundo que deve ter ouro e Bitcoin. Tem esse Hashdex sem Nasdaq Cripto, né? É um fundo que deve comprar ações da Nasdaq, né? Que é o mercado americano. Você tem... eu queria achar os diferentes. Tem fundo de investimento em petróleo, Bitcoin, fundo de investimento em carbono, urânio, cobre, agro. Aqui, fundo de investimento em cannabis, né? Dá pra investir em maconha, NFT. Tem fundo de investimento de tudo no mundo. Tem alguns aqui, fundo de investimento em metaverso. Tem alguns fundos de investimento em games. Tem uma série de coisas, é bem legal esse fundo de investimento. Mas tem que tomar cuidado com isso aqui, né? Tipo aqui, ó, D mais 181, você pede o resgate hoje, vai receber daqui a um mês, né? Tipo, uns negócios que não fazem muito sentido. Por isso eu não sou muito fã de fundo de investimento, tá? Tô passando aqui pra vocês conhecerem, mas eu não curto muito investir nisso aqui, não. Porque, você vê, D mais 181, investimento mínimo é 10 mil, você tem uma taxa de administração de 1,15, mais taxa de performance de 20%. Então, a performance aqui do fundo foi de, vamos ver, em 12 meses essa última coluna. Em 12 meses foi de 14%, mas você deixa 20% para o fundo. Acho que essa taxa de performance já é descontada. Isso aqui já é a rentabilidade que sobrou. Então, assim, o fundo ele rendeu muito mais que 14%, mas já fica 20% para a taxa de performance, já fica 1,15% para a taxa de administração. Então, eu não sou muito fã. Isso aqui em relação ao CDI, tá? Então, tipo, CDI tá rendendo 12%, isso aqui rendeu 14%. 10% de 12 vai dar tipo 1%, mais ou menos. Tipo, o CDI tá rendendo 13, isso aqui rendeu 15. E você ainda deixou um pedaço pro banco, enfim. E demora 6 meses pra resgatar o dinheiro, 10 mil de investimento mínimo. Eu não gosto que eu gosto de investir muito não, mas fica aí. Tem fundos que dão muito prejuízo, né? Por exemplo, fundo ligado a blockchain, tudo que é cripto cai pra caramba. É meio normal. Então, 12 meses isso aqui caiu quase 40%. Se tivesse dado lucro, você tinha deixado 10% pro banco e ainda tem mais quase 1% aí de taxa de administração. O legal dos fundos de investimento é que também tem fundos de renda fixa, tá? Então, olha que legal. Mas mesmo assim, acho que não compensa muito, não, por exemplo, você tem um fundo aqui, um DI do Bradesco com 10%, só que a Selic tá 13%. Claro, né, tipo, a Selic ela foi aumentando mês a mês, então talvez esses 12 meses vai dar mais ou menos isso aqui.
Mas a aplicação mínima é 10 mil, a gente foi lá na corretora que R$ 38 você compra um tesouro IPCA, então não é um negócio que eu goste, mas fica aí a opção para quem quiser. Daí se a gente for ver renda fixa, nossa, tem muita opção aqui. Aí tem várias estratégias, né? Esse fundo talvez pegue uma parcela de Selic, uma parcela de IPCA e vai mesclando um pedaço de pré-fixado, vai comprando vários pré-fixados conforme a curva de juros vai mudando e assim por diante. Mas é bem simples. É o mesmo processo, né? Repetindo, só para recapitular aqui a aula. Manda o dinheiro para a corretora, aí vai ter a conta lá, banco, agência, conta, vai ter que fazer o TED, mesma titularidade das 9 e 5, toda aquela história que a gente já conhece. E a gente simplesmente aplica aqui, olhando sempre, né, para a aplicação mínima, que muitas vezes é alta, tá? Tem alguns fundos de investimento. E é isso, galera. E olhar aqui para performance, né, por exemplo. Esse fundo aqui derreteu 58%, então talvez você possa pesquisar e perceber que o fundo ele vai subir, mas mesmo se ele suba, vai ter taxa de administração. Aqui não tem taxa de performance, então talvez seja interessante. Enfim, não quero enviesar vocês, dá uma pesquisada aí, talvez valha a pena. Beleza, gente? Sobre essa aula é isso.